Olá, olá, Rishikayara a todos. Estamos aí na nossa segunda videoaula, enquanto ainda estamos no isolamento por causa do surto, né, do coronavírus. É, Creio que isso vai de passar rápido e assim que se normalizar, voltaremos para as nossas aulas presenciais. Hoje seria a 12ª aula do nosso curso. Estamos na terceira aula do caminho de Nayá, do caminho das águas. Então hoje eu faço o fechamento aí do caminho de Nayá e, e é interessante, né? Então assim, o que é interessante? Já falei bastante, né, isso desde o começo do curso, que a água trabalha com as nossas emoções. É o elemento que é muito parecido com o nosso campo emocional. Assim, do mesmo jeito que o nosso campo emocional ele é muito suscetível às influências externas, né? A água também é bastante suscetível às influências energéticas e vibratórias que estão em volta. Então vamos lá. Então nós vamos trabalhar dentro da terapia xamânica com a roda de Inayá, a roda de água, para trazer o equilíbrio, a consciência, a harmonização do campo das emoções do nosso paciente. A partir do momento que a pessoa estiver na roda de cura, na roda de cura de Nayá, de água, automaticamente a água vibratoriamente, essencialmente, vai reverberar ali no paciente, vai trazer o reequilíbrio das suas emoções. E aí é papel fundamental do terapeuta dele trazer a consciência de quais sentimentos que o paciente tem ali dentro, quais precisam ser trabalhados, quais precisam ser lapidados, quais precisam estar mais ativos, quais precisam ser liberados, libertados. Então, assim, eu sempre falo bastante sobre a questão da depressão. E por que eu falo da depressão? Porque a depressão é o ápice que você vai encontrar quanto a pacientes que precisem trabalhar aí o campo das emoções. Porém, não é só pacientes depressivos que vão potencializar aí o tratamento de cura na rota de Nayar, né? Não é isso. É que a depressão é o ápice. Então, se você conseguir entender o processo aí da depressão, você consegue entender e trabalhar qualquer processo de emoções. Né? Até porque o caminho da água ele serve para harmonizar, mas ele também serve para expandir o chakra cardíaco, para expandir a sua expressão, né? Então para você aprender a expressar os seus sentimentos de forma mais leve, mais coerente, mais fluida, mais tranquila. Então não é só por processos de a pessoa está triste. Não, às vezes a pessoa está descontrolada. Ela também precisa trabalhar aí na roda de água, na roda de Inayá. Pessoas tímidas, né? Então pessoas muito retraídas. É interessante também trabalhar com a roda de Inayá. Pessoas que têm a zika e problemas de relacionamento amoroso. É legal trabalhar com a roda de Inayá. Né? Lógico que nós não fazemos amarração da terapia xamânica. Então, não é o foco. Mas ajuda, porque a gente sabe que o que está dentro reflete no que está fora. Então, se a pessoa tem problemas de relacionamento, é porque existe algum problema interno ali no campo das emoções dela que dificulta para que realmente ela tenha aí um relacionamento saudável na vida. Como abordar, né, o campo das emoções do paciente? Sempre de forma muito sutil. Muito, mas muito, muito sutil. Você nunca enfia o dedo lá na ferida. Né? Você tem que ir comendo pelas beiradas. Então, se a pessoa está depressiva, com certeza que ela não vai querer, ela não vai chegar e falar, eu sou depressiva, estou depressiva. Tem algumas pessoas que sim, mas normalmente ela está com tanta coisa dentro da cabeça dela,
que quanto menos ela puder, às vezes, expressar, é melhor. Então, um pouquinho que você conseguir tirar desse paciente com depressão, já tá ótimo. Já tá ótimo. Né? Não fica pontuando muito as coisas negativas que ela está sentindo. Tenta trazer o oposto. Né? Então, quando que... em que momento você consegue se sentir bem? Então a gente fala, quando eu durmo, ao acordar, né? E aí depois já automaticamente já volta a um estado que é cíclico, né? As nossas emoções, elas são cíclicas, né? Então elas são geradas, esses sentimentos são gerados, são criados, eles sobem e a gente absorve. Mas aí daqui a pouco isso sobe e a gente absorve, isso sobe, absorve. Então são cíclicos. Todos os sentimentos, tá? Todos os sentidos, todos os sentimentos são cíclicos. E aí na depressão isso fica bem, mas bem visível, né? Porque a pessoa se sente num círculo sem fim. Então aquele sentimento é gerado, ela sente, ela vivencia aquele sentimento, fica um pouco mais leve, daqui a pouco já volta, de forma bem densa, bem pesada e tal. Todas as questões emocionais, elas sempre vão ter aí um fundo que vai dar o start daquilo. Seja de felicidade, seja de amor, seja de ódio, de tristeza, de raiva, sentimento de inferioridade. Ou seja, sempre há algo que acontece na vida da pessoa, que aconteceu, e isso gerou um sentimento. O sentimento nada mais é do que os registros dos acontecimentos da vida traduzido em sensações. Né? Então, tudo aquilo que nós fazemos nos dá uma sensação. E os sentimentos nada mais são do que isso. Então, eles são uma sensação que ela é registrada dentro do nosso campo e isso vai se aglomerando, transformando aí num sentimento visível, num sentimento conhecido, num padrão de sentimento. O que eu quero dizer? Tem coisas que nós fazemos, nos dá prazer, nos dá um senso de felicidade. Mas às vezes a gente consegue perceber, não é um padrão. Isso está me trazendo muita felicidade. Não, isso me faz bem. E aí você vai pontuando que esse fazer bem, na verdade, está associado aos prazeres, está associado a coisas boas, à felicidade, à alegria. Então os sentimentos são isso, né? Então são registros das sensações de tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, assim, se a pessoa chega com algum problema, algum bloqueio emocional, a gente tem que ir lá no fundo, né, e entender. O que é legal dentro do xamanismo? Nós sabemos que o paciente provoca doença e provoca cura. E aí, através do relaxamento, através da indução, ele vai entrando em contato com ele mesmo, né, e se associando às vibrações, né, da roda de cura da água, que já vai harmonizando, vai equilibrando o campo emocional da pessoa. Ela vai entrando em contato, então, com o seu campo das emoções e muitas vezes, de forma inconsciente, ela consegue chegar no X da questão. Né? Então, não vai vir de uma forma objetiva, às vezes, mas a pessoa pode ter uma visualização, né? Então vai imaginar ali durante o relaxamento uma indiazinha que ficou sozinha numa aldeia e aí os bichos vieram, tentaram atacá-la e tá. E aí quando você faz a tradução para a vida da pessoa, e aí às vezes você pergunta, como foi a sua infância? E ela fala, eu ficava muito sozinha em casa, e eu que cuidava dos meus irmãos, e tá. Ou seja, às vezes através daquela visualização, gente, também não vai ser sempre assim, viu? Às vezes tem que usar a intuição e dar uma aguçada, né? Mas só um exemplo bobo do que pode acontecer. E aí essa paciente, né, ao ver essa cena, isso já vai dar uma aliviada. Por quê? Porque ela já abriu a portinha do que deu start, né, do que gerou os sentimentos negativos, os sentimentos densos que estão dentro dela. Mas nem sempre vai ser assim de forma tão clara e objetiva. Tá? Então, assim, a gente tem que se tratar
né, os sentimentos do outro com muito respeito. E aí entra a ética, não é uma ética profissional. Eu não estou falando de ética de, o terapeuta precisa ser assim, precisa ser assado. Eu acho que é uma ética de ser humano, né? Ou deveria ser. Então você valoriza o que o outro carrega. Você não tem pré-julgamentos, você não está ali para julgar nem para menosprezar. Então não tem que tomar muito cuidado isso como terapeuta, né? Mas a pessoa vai chegar lá e falar assim, eu fiquei depressiva depois que meu passarinho morreu. Você não pode simplesmente pegar e falar, para com isso, que bobeira, outros passarinhos tem no mundo. Não. Tem que tomar cuidado, né, na abordagem. Aquele passarinho simboliza talvez algo tão importante quanto uma outra coisa que é importante aí para você. E tem aí o mesmo simbolismo. Tá? Então a água ela vai ajudar tanto aquelas pessoas que precisam equilibrar as emoções, como aquelas pessoas que precisam expandir, né? Então o chakra cardíaco, a fluência dos sentimentos e das emoções. Então trabalhar com as pessoas tímidas, as pessoas extrovertidas demais também, porque tudo que está em excesso é ruim. Aquela pessoa que é muito expansiva, muito extrovertida, muitas vezes acaba ultrapassando alguns limites e se torna até meio chato. Então, você como terapeuta tem que tentar abordar um pouquinho de tudo isso e tentar dar uma equilibrada no campo das emoções. Lembrando, o xamanismo diz o quê? Os sentimentos são expressão do nosso todo, são expressão da nossa alma. Nós precisamos aprender a trazer fluência para essas emoções de forma consciente. Então, o nosso amor tem que fluir e tem que ser consciente. A nossa felicidade tem que fluir, tem que ser consciente. A nossa coragem tem que fluir e tem que ser consciente. Todos eles precisam fluir e serem conscientes. A partir do momento que você não deixa um deles fluir, você cria bloqueio emocional. O bloqueio imagina o rio, né? O bloqueio é uma pedra. A água para de fluir. Então até outras emoções, outros sentimentos param de fluir também, dependendo qual bloqueio, dependendo do bloqueio que você formou ali. Tá? Pode trabalhar várias vezes, viu, com o caminho, com a roda de Nayá, com o paciente. Então, pode fazer umas 3, 4, 5 vezes seguidas. Não tem importância, não tem problema. O que acontece é, como trabalha também com a expansão do campo das emoções, pacientes mais duros, mais rígidos, eles podem se tornar um pouco sensíveis demais. Você vai cutucar. E aí ela vai perceber que naquela semana ou naquela semana vai ficar muito sensível. E aí essa sensibilidade, ela pode gerar coisas boas e coisas ruins. Não quer dizer que vai gerar só coisa boa. Mas o importante é, o paciente vai se sentir mais sensível. Então ou ele vai ficar mais irritado, ou ele vai ficar mais choroso, vai ficar mais triste. Alguns ficam mais alegres. Então uma coisa é fato. A partir do momento que você trabalha com a roda de água, você se torna mais sensível, mais suscetível às influências externas. Deixa eu ver o que mais aqui de água. As ferramentas de água são as essências, os cheiros, os perfumes, os chás, as bebidas, as beberagens, as flores, tudo que tem líquido, trabalha aí com o campo das emoções. As cores, os cheiros e o que trabalha também com os nossos sentidos. Então, com todos os sentidos. Então, olfato, paladar, tato. Então, todos os nossos sentidos têm bem a ver aí com o reflexo dos nossos sentimentos. Então, se você quer trabalhar com o paciente no campo emocional, abre a roda de água, abre a roda de Nayá. Perceba qual a fase da lua, trabalha com as ervas, então, da fase da lua na qual você está trabalhando. Trabalha com os líquidos, com os chás, com as beberagens, com as essências, pode passar nos chakras, principalmente no chakra cardíaco, as cores. Então tem muita ferramenta aí. Tá? Essa é a primeira parte da aula. A gente cairá, volta aí na segunda parte.